Eu quero neste momento cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós iremos falar então sobre esse tema, comunhão. Comunhão. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 9. Ó Espírito Santo de Deus, sopre sobre cada vida, sopre sobre cada ouvido, Senhor, destapando. Abra os olhos espirituais do teu povo e que nesse momento o Senhor aplique essa palavra, esse tema, comunhão, em nome de Jesus e para a glória da Trindade. Amém. Amém, amados? Nosso tema então, fui convidado para ministrar sobre esse tema aqui, comunhão. Repetem comigo? Comunhão. Irmãos, se você vê João, o apóstolo do amor, o apóstolo amado, esse João aqui, que escreve a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta, e escreve também o livro do Evangelho João, e também escreve o livro de Apocalipse. Esse foi o João que Jesus reclinava a cabeça no peito dele. E se você for ver, parece, irmãos, e a gente entende que João, entre todos os discípulos e apóstolos do Senhor, João foi aquele que tinha mais intimidade com Jesus. Ele tinha mais intimidade com o Senhor Jesus. E ele então que escreve aqui, e ele aqui está falando, irmãos, sobre comunhão. Ele aqui fala sobre comunhão. Mas é interessante o que ele diz aqui, olha. E ele está falando no princípio. E este princípio que João está escrevendo aqui não é o mesmo princípio que Moisés escreve aqui também em Gênesis capítulo 1. Quando Gênesis capítulo 1, Moisés escreveu dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é a mesma expressão. A expressão de João aqui, irmãos, no princípio, ele está dizendo antes de todas as coisas existirem, já existia a vida eterna. E ele fala aqui então que a vida eterna estava lá. Então, lá na eternidade, no princípio, quer dizer, antes de todas as coisas existirem, antes mesmo de existir o ser humano, a criação, Deus já existia, a Trindade já existia, mas existia a vida eterna. Então essa é a ideia de João aqui. Ele está ministrando aqui à sua comunidade. Ele está dizendo, olha, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e que temos visto com os nossos próprios olhos, contemplamos, as nossas mãos apalparam. E ele diz aqui, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. Ele está falando aqui da vida eterna que já existia e que se manifestou. E ele está dizendo aqui, olha, ele se manifestou, esta vida se manifestou a nós, e nós estamos anunciando a vocês que existe a vida eterna. E ele fala então o seguinte, e ele fala aqui, olha, nós vimos, nós ouvimos e nós apalpamos. E essa palavra aqui, irmãos, esse verbo apalpamos, João está falando aqui porque existia uma corrente gnóstica, filosófica, que estava entrando dentro da igreja, onde eles criam, os gnósticos tinham a mesma posição dos bramânicos, lá milênios de anos, e uma ideia meio platônica de que a carne não vale nada, e que vale o espírito. E os gnósticos começaram a dizer e diziam que Jesus não tinha um corpo, uma carne, ele tinha apenas aparência, era um fantasma. E essa corrente gnóstica estava entrando na igreja, estava atrapalhando a fé dos irmãos. E João fala assim, olha, esta vida eterna que eu estou falando para vocês, ela manifestou a nós e nós apalpamos. Esse Jesus, essa vida eterna, ela se encarnou, ela veio em carne, e nós pegamos, nós sentimos. João sabia, porque Jesus reclinava a sua cabeça no peito dele, e João está aqui falando com muita propriedade. E João então diz o seguinte, nós apalpamos. Aí ele coloca mais na frente aqui, você pode ver na sua casa depois, ele diz assim, olha, alguém que diz que Jesus não veio em carne, este tal não é de Deus, é o anticristo.
e já tem surgido entre vós, filhinhos. Aí então João estava escrevendo aqui para a igreja, dizendo que os gnósticos que estavam pregando que Jesus era um fantasma e que não se encarnou, João fala assim: se alguém disser isso, é alguém que é o anticristo e já está entre nós. Bom, irmão, tudo bem. Agora veja bem aqui, João está falando da vida eterna. E na ideia de João, irmãos, a vida eterna é comunhão. Nosso tema aqui hoje é comunhão. Repetem comigo: vida eterna é comunhão. Mais uma vez: vida eterna é comunhão. Vida eterna é comunhão, irmãos. Esta é a ideia que João está nos colocando aqui. E ele fala aqui do Pai e do Filho. Mas por que não fala do Espírito, pastor Eugênio? Porque o Espírito Santo, irmãos, é o fomentador da comunhão. O Espírito Santo é o Deus discreto que está aqui entre nós. Está entendendo? A comunhão, na verdade, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. E João aqui, irmãos, está falando exatamente que lá na eternidade já existiu o Pai, já existiu o Filho, já existiu o Espírito Santo. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 26, aqui diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Falar de comunhão é falar da Trindade, gente. Falar de comunhão é falar de algo que já existia lá na eternidade. Porque vida eterna é comunhão. Repete comigo mais uma vez: vida eterna é comunhão. E eu quero falar com os irmãos aqui, não entramos ainda especificamente nas divisões, mas eu quero dizer para você que está aqui, você que me ouve, me assiste, o seguinte: a gente tem de entender que existe uma diferença entre vida eterna e existência eterna, meus irmãos e amigos. Vida eterna é uma coisa, existência eterna é outra coisa. Quando Deus criou o homem e colocou-os no Éden, Adão, Eva, o projeto de Deus foi para que o homem tivesse vida eterna. Mas Deus não fez o homem mortal para ser aniquilado. Deus fez o homem, a alma do homem, o espírito do homem imortal. Por isso eu quero dizer para os irmãos, o homem pecou. E quando o homem pecou, o homem perdeu a vida eterna. Porque vida eterna é o que, gente? Gente, vida eterna é comunhão. O projeto de Deus foi para que o homem tivesse vida eterna. E vida eterna é comunhão. Mas o homem pecou e agora o homem não tem vida eterna. No Éden a gente vê o homem não tem vida eterna, mas tem existência eterna. Porque a existência eterna está falando de uma vida para sempre, mas sem a comunhão com Deus. Nós não cremos nessa ideia, nessa teoria teológica de que quando Jesus vier para julgar o mundo, os ímpios serão aniquilados, serão extinguidos. Isso é antibíblico, irmãos. Fica parecendo um Deus meio brasileiro, onde no Brasil não tem justiça, não tem nada. Pessoa mata, logo nem vai preso. A Bíblia é clara, meus irmãos, e Jesus foi a pessoa que mais falou do inferno. Então, existência eterna é uma coisa e vida eterna é outra coisa. Vida eterna é o quê? Vida eterna é comunhão. Queridos, por isso que a pessoa que dá um tiro no ouvido, em meio à depressão, em meio a uma angústia, agonia profunda, dá um tiro no ouvido para sair da vida. Sai dessa realidade histórica, mas continua existindo. Porque, irmãos, a existência eterna existe. E é bom lembrar aqui também que nós não cremos naquela teoria teológica de que haverá o sono da alma, a pessoa fica dormindo ali no túmulo. Isso é heresia. Então você que está aqui, amigo, você que me ouve, você que me assiste, escute. Se você está desesperado, jamais pense em tirar sua vida. Você está desesperado porque você não tem a vida eterna. E vida eterna é comunhão com Deus. Vocês entenderam, irmãos? A diferença entre vida eterna. Eu vou contar uma ilustração para os irmãos. Eu ouvi essa semana do pastor Ariovaldo Ramos. E ele conta a ilustração que um irmão, eu vou chamar o nome de Martins, esse irmão.
o irmão Martins morreu. E de repente ele morreu e percebeu mesmo que estava morto. Aí o espírito dele saiu, né? E aí veio um anjo e falou assim: olha, eu sou o guardião dos céus, eu venho te buscar, Martins, para te levar para os céus. Ah, eu morri, então vamos embora. Aí quando chegou na caminhada indo para os céus, o irmão Martins falou com o anjo assim: olha, tem condições de eu passar no inferno? Porque eu já falei tanto sobre o inferno, eu preguei para as pessoas sobre o inferno, eu queria ver como que é o inferno. Aí o anjo falou assim: tudo bem. Levou ele numa sessão do inferno e lá estava uma mesa, meus irmãos, uma mesa grande, uma mesa muito grande, cheia de guloseimas, de comida gostosa, muita gente. Aí todos estavam sentadinhos. O irmão Martins olhou para o anjo e falou assim: olha, mas é engraçado, no inferno então as pessoas só podem ficar olhando a comida e não pode comer. O anjo falou assim: não, eles vão comer. Aí o irmão Martins falou assim: ah, mas então a comida está podre. O anjo: não, sinta para você o cheiro, tá? Não, acabou de fazer a comida. Aí o irmão Martins olhou e cada pessoa tinha um garfo mais ou menos de 1 metro, 1,20 m de comprimento. E o irmão Martins falou com o anjo: ah, eles pegam então assim no dentro do garfo para pegar a comida. E o anjo disse: não, eles têm de pegar na ponta do garfo. Olha para você ver. Aí o irmão Martins olhou e aí viu cada pessoa tentando pegar a comida e colocar na boca, mas a comida não entrava na boca, caía no chão. O irmão Martins falou com o anjo: ah, então no inferno é assim, né? Foi embora para o céu. Chegou no céu, o anjo levou o irmão Martins até uma sessão lá dos céus. E ele olhou, tinha aquela grande mesa, as mesmas comidas e outras pessoas. Aí o irmão Martins não entendeu e falou assim: ah, aqui então, mas aqui no céu eles comem pegando nos dentes do garfo. E o anjo falou assim: não, presta atenção. Aí tocou o sino e cada pessoa pegava a comida e colocava na boca do outro. O outro pegava a comida, enfiava no garfo ali e colocava na boca do outro. Aí o irmão Martins falou assim: ah, eu agora entendi a diferença do céu e do inferno. Porque, meus irmãos, lá no inferno a existência eterna não tem comunhão com Deus. E nos céus a vida eterna é comunhão com Deus, irmãos. E comunhão também uns com os outros. Nós vamos conversar daqui a pouco sobre isso. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui. Meus irmãos, se Deus me mandar para o inferno com minha família, mas se Ele for junto, eu quero ir para o inferno. Sabe por quê, queridos? Porque se eu for para o inferno com minha família e Jesus estiver junto, o inferno deixará de ser inferno. Porque o inferno só é inferno porque lá não está Deus, irmãos. Se nós formos para os céus, mas Jesus sai de lá, nós estaremos no inferno, porque o céu é céu, porque Jesus, porque a Trindade está lá, gente. Então, vida eterna é comunhão com Deus. E eu creio, irmãos, que nós já podemos viver a vida eterna aqui. E nós vamos ver daqui a pouco quando o Senhor Jesus diz em João 10:10: eu vim para que tenhais vida. E vida em quê? Em vida e abundância, gente. Por que muitos crentes não estão vivendo essa vida eterna com tanta abundância? E por que tem muitos que já receberam a vida eterna, mas não têm usufruído dessa vida eterna, que é uma vida de comunhão, de deleite, de intimidade com o Pai e com a Trindade? Queridos irmãos, comunhão, vida eterna é comunhão com o Pai, vida eterna é comunhão com os irmãos. Tem muitas pessoas que já vivem aqui o inferno, é verdade, porque o inferno é a ausência de Deus, é a ausência de paz, é a ausência de amor, é a ausência. E, queridos, tem pessoas que ainda têm alguma coisa neste mundo ainda, porque nós estudamos a teologia, a graça universal de Deus, que Deus é como o sol, brilha para todos. Mas o mundo está indo de mal a pior. Por isso nós temos visto, inclusive aqui em Montes Claros, a quantidade de pessoas que comem ou que tomam chumbim, que amarram a corda e se enforca, dão um tiro no ouvido, porque as pessoas não têm comunhão com Deus. Vamos ver então
Eu quero que vocês repetem comigo novamente. Vida eterna é comunhão. Vamos lá? Vida eterna é comunhão. Escreve aí, por favor, na sua Bíblia aí no livro de João, 1 João. Mais uma vez, vamos lá? Vida eterna é comunhão. Agora veja bem, irmãos. O que a comunhão gera em nós? A comunhão gera unidade, irmãos. A palavra comunhão, no grego, koinonia, está falando de algo comum. Por isso que o Senhor diz aqui, para que sejamos um, para que eles sejam um como nós somos. Um. Agora escute, meus irmãos, eu quero fazer uma diferença aqui entre unidade e unicidade. Pega seus dedos, sua mão assim, pega assim, olha para sua mão agora. Olha aí. Olha para você na sua mão. Olha a minha mão para você ver aqui, olha. Eu estou com 5 dedos. Eu vou pegar esse objeto aqui. Os 5 dedos não são iguais, mas eles uniram para pegar aqui este copo com essa água mineral. Eles uniram. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós evangélicos, nós somos divididos. Cada pastor tem a sua tribo, tem lá o seu gueto, se fecha no seu gueto lá. É ou não é, irmãos? Nós estamos aqui em Montes Claros, vai ter a passeata gay, mas nós não unimos para poder protestar. Devemos amar os homossexuais, sim, mas nós não podemos aceitar as práticas que são antibíblicas. Os preceitos de Deus falam. Quando Deus fez o homem, Deus fez homem e mulher. Mulher casa com homem, homem casa com mulher. E isso é pecado, isso é errado o que está acontecendo. Mas nós brigamos entre nós, irmãos. Você pode ser aqui, olha, batista. Você pode ser avivamento. Você pode ser metodista, congregacional, presbiteriano. Meus irmãos, todas as igrejas evangélicas, verdadeiramente evangélicas, creem que Jesus é o nosso Salvador, creem que existe um só batismo, é uma só fé, um só Senhor. Existe um pastor por excelência que é Jesus, o pastor das ovelhas. Mas sabe o que acontece, irmãos? Por causa de batismos, a nossa igreja batiza por aspersão, a nossa igreja batiza por imersão, é por efusão. O pentecostal fala assim: não, a maneira de adorar, você tem de adorar dando glória pulando dentro da igreja. As pessoas estão confundindo, irmãos, fórmulas de adorar. A Bíblia diz: é chegada a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Em espírito e em sinceridade. O que acontece é que o pentecostal não respeita o tradicional não respeita o neopentecostal. Aí nós começamos vivendo, irmãos, em desunião. E aí, meus queridos irmãos, naquela época a igreja era conhecida. As pessoas tinham simpatia pela igreja, porque eles eram um. Não significa que agora em diante isso é ilusão, irmão, dizer assim: olha, vai chegar uma época aqui neste mundo que nós teremos uma só igreja. Irmão, não vamos ter isso não, porque enquanto Jesus não voltar, por isso que a gente estuda teologia e a gente estuda sobre o já ainda não. O reino já está presente, mas não na sua plenitude. É heresia dizer que um dia nós seremos uma só igreja aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Porque, por outro lado, Deus respeita, meus irmãos, as características pessoais de cada pessoa. Tem pessoas que não dão certo numa igreja onde barulha. Você está entendendo? Tem pessoas que adoram a Deus de uma maneira silenciosa, não gostam de bater palma. Mas aí nós julgamos elas, e eu gosto. Eu não dou certo numa igreja onde o pessoal não tem essa vibração de dar um aplauso para Jesus. Mas tem irmãos da minha própria igreja que não sentem bem, não gosta. Você vai julgar que ele não vai para o céu? Você vai julgar que ele não tem comunhão com o Pai? Nós podemos sermos diferentes, irmãos, igual os dedos aqui. Olha, abre de novo a mão. Olha, você vê, são diferentes, dedos não são iguais. Podemos ter nossas diferenças, mas podemos ser unidos naquilo que é essencial, queridos irmãos.
Precisamos de nos unir para poder orarmos, porque Satanás tem ganhado. Irmãos, escute. Sabia que os muçulmanos, o islamismo, é a segunda maior religião do mundo e está crescendo mais do que o cristianismo? E enquanto isso nós estamos brigando. Eu escuto, meus irmãos, muitas vezes acontece isso. O irmãozinho lá está lutando contra o capeta. Vem, capeta, vem. E começa a lutar contra o capeta, começa a lutar. Aí de repente aparece um irmão presbiteriano. Ei, irmão, quer ajuda aí? Graça e paz. Oi, paz, Senhor. Quer ajuda aí, irmão? De qual igreja você é? Eu sou da igreja presbiteriana. Ah, aquela igreja que batiza com aquele pouquinho de água na cabeça? Ué. É aquela igreja que crê naquela doutrina da predestinação. Aquela igreja que as irmãs usam batom e corta cabelo. Aí sabe o que ele faz? Peraí, Satanás, vem agora, miserável. E começa agora a brigar os dois irmãos. Não é verdade, irmãos? Então, comunhão, vida eterna é o que, gente? Não pode fugir do tema não, vamos lá? Vida eterna é comunhão. Mais uma vez, vida eterna é comunhão. A comunhão gera em nós unidade. Não julgue, colega. Você pastor, você pentecostal, não julgue aquela pessoa, aquele irmão que não adora a Deus como você adora. E também aquele irmão tradicional não pode julgar você porque você pula, porque você dá glória a Deus, porque você sapateia. Sabe o que Deus quer de nós? É saber se o irmão que sapateia dentro da igreja é uma bênção, se ele é um bom pai de casa, se ele é um homem de Deus, se aquela mulher que sapateia, que olha, é mistério diante de Deus, se essa mulher é submissa dentro de casa. Porque que nós estamos vendo aí, irmãos? Não passa de um emocionalismo, mas também aquele irmão lá que não bate palmas, que tem aquela maneira dele de cantar até aqueles hinos tradicionais. Eu quero saber se ele, ao sair daquela igreja ali, se ele é um bom pai de família, se ele é um homem amoroso. Nós temos que parar de julgar, gente. E é isso que nos divide. Ah, eu gosto desse pastor Eugênio, ele prega. Já falaram, meu irmão? Eu gosto desse pastor Eugênio, ele prega, mas só que ele é dessa igreja. Quando nós chegarmos nos céus, irmão, nós teremos surpresas, viu? Muitas pessoas que a gente pensa que vai encontrar lá, nós não encontraremos não. E pessoas que jamais pensaríamos que encontraremos lá, estarão lá. Porque foi graça. Nesses dias últimos, Deus está querendo ver de nós, final dos tempos, Deus quer ver unidade. Deus quer ver também, olha, na perspectiva da adoração, vida. A igreja em Montes Claros, a igreja no Brasil tem crescido, tem aparecido, mas não está tendo as brigas que nós temos tido. Deus quer ver, sabe o que? Testemunho. Vida eterna é comunhão. Comunhão gera em nós, sabe o que? Comunhão gera em nós unidade. Eu não estou falando de unicidade. Unicidade é eu querer ser igual a você. É todos nós estávamos na mesma igreja, crendo tudo que eu creio. Você, não é isso. Mas, meus irmãos, nós temos motivos para vivermos unidos. Existem mais motivos que nos unem do que motivos que nos separam. E eu não posso entender, irmãos, um espírito que alguns têm tido de desunião. Espírito. Já aconteceu na minha igreja. Uma irmã falou comigo assim: pastor Eugênio, Deus falou comigo que me abrir um trabalho lá em casa. Mas meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, sendo que Deus me chamou para ser o anjo da igreja? Ó, pastor Eugênio, Deus já pensou, pastor? Aqui na igreja de repente alguém fala assim: ó, pastor fulano, ó, pastor João, Deus falou comigo para me abrir um trabalho. Mas Deus não falou com o pastor? Um espírito de confusão. O espírito de Deus não é um espírito de confusão, de contenda, irmãos. Eu não posso ver uma pessoa que diz que está na igreja, que o Espírito Santo está falando com ela ou com ele, um espírito que traz confusão. O Espírito Santo de Deus não é de confusão. Como que o Espírito Santo de Deus vai trazer o coração de um fiel em submissão
O Espírito de Deus gera, o propósito do Espírito de Deus é gerar em nós, fomentar em nós a comunhão, é levar-nos a ser um com o Pai e com o Filho, fechando a comunhão com a Trindade e uns com os outros. Bom, em segundo lugar, primeiro lugar, vida eterna, ou melhor, o tema vida eterna é comunhão. Comunhão gera em nós unidade e não unicidade. Em segundo lugar, comunhão gera em nós prazer, gozo. João capítulo 17, onde nós lemos, diz o seguinte: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Comunhão gera no meu coração, irmãos, prazer, gozo. Esta palavra, aqui nesse nosso contexto Brasil brasileiro, esse clima nosso aí, tropical, quando se fala de gozo, prazer, as pessoas logo ficam pensando aquilo que está fora do reino. Mas Jesus diz, para que a vossa alegria, aqui diz, né? Para que tenham o mesmo gozo, completo em si mesmo. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Meus irmãos, escute, comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos gera em nós prazer. Tem muita gente na igreja triste, abatida, e não está vivendo o verdadeiro projeto de Jesus, que é ter vida e abundância. Sabe por quê? Porque existe um Deus, queridos, o Deus deste século chamado consumismo. E hoje você vê na televisão, a mídia aí, os carros que são lançados, as propostas que são colocadas de cosméticos, de novidades, e quantos crentes que querem ter para ser, querem ter bens. Você está com um carro aí, 2007, nem pagou ainda, já está querendo, meu irmão, trocar no carro 2008. Porque existe uma vaidade no coração. Porque esse é o propósito de Satanás, é para nos tirar da comunhão com o Pai. E a proposta da sociedade consumista, dominada pelo príncipe das trevas, é que se você quer ser feliz, se você quer realização pessoal, se você quer melhorar sua autoestima que está baixa, você tem de ter um carro melhor, você tem de fazer plásticas. Não estou sendo contra nada disso, gente. Mas o que eu estou dizendo é que quando você tem comunhão com o Pai e está debaixo da vontade do Pai, e quando você tem comunhão com os irmãos, você tem o prazer, gozo completo. Nós não precisamos de ter para ser. Nós já temos Jesus, temos a comunhão com o Pai. Nós já temos, e por isso somos o quê? Felizes. Não sou contra o irmão trocar o carro 2007, 2008. Pode trocar, irmão, tem condições. Está com as dívidas tudo em dias. O que eu fico com raiva na igreja, meus irmãos, é o irmão que comprou agora um carro mais novo, financiou, mas a mulher está quase banguela. Os filhos vestem horrível, doentes. A casa está lá, aquela mobília onde os ratos já devorou tudo. Queridos irmãos, vocês que estão aqui, queridos, você que me ouve neste momento, você que me assiste, comunhão gera em mim gozo, prazer. Por isso não vai dar para falar tudo, mas são 21 pontos sobre comunhão. Mas um dos pontos que eu coloco bem no finalzinho é que comunhão gera em nós a partilha. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Você já experimentou fazer uma doação de um dinheiro que você está guardado aí? A gente compra um carro, irmão, financiado, faz um empréstimo, pagando um juro aí em 12 meses de mais de 4 mil reais, mas a gente não tem coragem de presente a um irmão que tanto tempo foi bênção na vida da gente, já não é? E comunhão então é isso, comunhão gera em mim a partilha. A Bíblia diz lá que eles tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e distribuía aos pés dos apóstolos, e não havia ninguém com necessidade. Nossa igreja de hoje, irmãos, o tanto de irmão que está necessitado aqui, ó.
Enquanto isso, meu irmão, a Bíblia fala: como que você pode dizer que tem Deus, que tem comunhão com Deus, e ver o seu irmão passando necessidade e vira as costas? Eu não estou dizendo também, irmãos, que vai haver um dia todo mundo ter a mesma classe. Não é isso, não. É verdade que Deus deu honra a alguns, uns recebem um pouquinho melhor. Mas, irmão, eu gostaria de falar com você igual o João Wesley falou: ganhe o tanto que você puder, mas também ajude e contribua o tanto que você, o máximo que você puder, ajudando os irmãos, contribuindo com a obra. Sabe por que você está triste, meu irmão? Porque você, irmão, não tem devolvido aquilo que é de Deus. Porque você, irmãos, está buscando a felicidade, o prazer no consumismo. É verdade que quando Deus nos mudou, Deus transformou-nos o corpo e o espírito, gente. É heresia dizer que nós agora não somos platônicos, não. A nossa cultura cristã não é bramânica, não. Nem gnóstica, nem docetista, não. É importante a sua esposa vestir bem. Isso ajuda as pessoas que têm um senso estético. Mas nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos levados pela vaidade desenfreada. Então eu quero aproveitar a oportunidade, meu irmão, nessa manhã, e dizer o seguinte: quem sabe é importante você agora estar comprando, trocar a mobília, porque prioridade, meu irmão, são as pessoas. A comunhão com o Pai gera em nós essa compreensão de que prioridade é gente. O que acontece hoje é que nós estamos tão dominados por esta sociedade consumista, hedonista, pós-moderna, onde a busca do prazer, onde cada vez mais as pessoas se isolam, e mais do que nunca a igreja precisa hoje de ter comunhão, ter partilha. Nós não podemos conceber, não podemos aceitar dentro das nossas comunidades. Nós construímos um grande templo bonito, muitos instrumentos, mas nosso irmão está passando necessidade. É irmão que converteu, tem tempo que está na igreja. Comunhão gera em nós, então, o prazer, o gozo, gera em nós a partilha, gera em nós a compreensão, gera em nós a compreensão de que Deus quer e Deus está preocupado com pessoas, com gente. Por isso que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém, igreja? Queridos e queridas, vamos repetir comigo? Vida eterna é comunhão. Vamos lá? Vida eterna é comunhão. Mais uma vez. Vida eterna é comunhão. Tudo bem. Agora, em quarto lugar, comunhão gera em nós viver na luz. Aqui diz, irmãos, aqui diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E antes diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Leia comigo, por favor, aí, gente. João 1:6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, comunhão gera em mim o viver na luz. Você está vivendo na luz, meu irmão? Engraçado que João aqui, ele está contrapondo a todo esoterismo, toda aquela cultura greco-romana e platônica que existia desde aquela época, onde os esotéricos, e até hoje eles creem que a luz emana Deus, a luz emana vida. E João está dizendo aqui: não, é de Deus que emana a luz, é da vida que emana a luz. Porque antes da luz existir, irmãos, Deus existia. Antes da luz existir, a vida já existia e estava com Ele, a vida eterna. E essa comunhão com esta luz, esta comunhão com Deus, me leva a viver na luz, não é nas trevas.
Então você que está aqui, você que me assiste, meu irmão, e me ouve, diz que está na igreja, mas continua aprontando, pecando, bebendo, fumando, prostituindo. Esse namoro seu está desembocando nos motéis. Vai desculpar, você nunca viu a Deus. E eu vou mais além. A Bíblia diz aqui que quem anda nas trevas, no pecado, é filho do diabo. Tem muita gente da igreja filha do diabo. E tem muita gente da igreja querendo viver escondido. Na nossa igreja apareceu um cidadão lá. E esse cidadão, irmãos, sabe o que ele fez? Chegou para a igreja, um rapaz assim, com o peito esticado, né, para frente, bonito. E converteu comigo uma menina muito bonita, uma morena bonita. E ele então ali aproximou dela e fez uma proposta de namoro para ela. E sabe o que ele falou? Olha, mas eu quero namorar com você e eu não quero que o pastor Eugênio fique sabendo, não. Eu não quero também falar com sua mãe, não. Eu não quero também chegar aqui na igreja com mão dada com você, não. E outra coisa, nós vamos encontrar assim numa pizzaria. Eu falei com essa irmã quando ela me compartilhou: esse é filho do capeta, é filho das trevas, minha filha. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele quer viver na luz. O prazer de quem tem compromisso com Deus é falar com todo mundo. Eu estou namorando com ela, é falar com a mãe. Eu quero falar com você que está aqui, olha. Viu, moça, rapaz? Na nossa igreja eu faço assim, rapaz, olha, se você está sentindo assim, meio assim, diferente da irmãzinha aí, sabe o que você deve fazer? Conversa com o seu pastor. Peça a bênção dele, peça ele para orar com você. E aí, pastor, você vai impor a mão sobre ele, assim: Deus, se houver carnalidade, em nome de Jesus, que isso acabe. E depois você vai com a mãe dela conversar, primeiro com o pai dela e com a mãe dela. E outra coisa, tenha hombridade, viu, irmãos? Ei, querido irmão, olha, jovem, eu tô pegando o pé do jovem, mas jovem, olha, vou falar uma coisa com você aqui, escute. Quando você terminar o namoro, tenha hombridade de ir lá e falar com o pai dela e com a mãe dela. Tem alguns rapazes da igreja que são assim. Eles pedem para namorar, no início é tudo bonito, vai, fala, mas depois que termina não tem a hombridade de ir lá e conversar: olha, não deu certo, desculpa aí, eu queria pedir o senhor, a senhora aí para me desculpar, porque não deu certo. Meus irmãos, as coisas de Deus devem ser feitas na oração, no espírito de transparência, não é verdade, gente? De transparência. Minha filha começou a namorar, e aí é o seguinte: meu desejo era que ela namorasse com 20 anos. Mas aí, irmãos, eu sempre falo na igreja lá, pastor Eugênio pagou a língua. Vai fazer 16 anos. Mas nós oramos, ungimos com óleo e falamos. Eu sempre falo com ela: filhinha, você não vai ficar no escurinho, porque você não é morcego, você não é caranguejo, barata. Você é filha da luz, não das trevas. Evite lugares escuros, não fique sozinha com ele. Evite. Irmãos, gera comunhão com o Pai, comunhão com os irmãos, gera em nós a vivência na luz e não nas trevas. Nós fomos chamados para andar na luz. Fomos chamados para andar na luz e não nas trevas. Olha, meu irmão, você que está aqui, você que me assiste, que me ouve, escute. Está dentro da igreja, mas está adulterando. Mulher, não minta para o seu marido, não. Não esconda nada do teu marido, não. Fica escondendo, um dia vai vir a luz. A Bíblia diz que não existe nada escondido que um dia não será revelado. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. A Bíblia diz que existem os 7 Espíritos de Deus espalhados aí pela terra, que está significando o seguinte: a onipresença de Deus, ele está em todo lugar. Não minta para o seu marido, não minta para a sua esposa. Você, meu irmão, que é viajante, você que viaja para fora como vendedor, você pode mentir para sua esposa, você pode mentir para seus pais. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, de Deus não se brinca, Deus não se engana, zomba. A comunhão com o Pai me leva a viver na luz. Irmãos, barata, aranha, escorpião, esconde, morcego fica no escuro.
Não permita, meu irmão, não viva nas trevas, no pecado. Aqui está falando do pecado. E João vai muito mais além aqui, dizendo o seguinte, olha para você ver, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Porque tem pecado que você não está pecando, praticando, mas está na mente. Não deixe esses bichos, esses insetos peçonhentos entrarem debaixo da umidade da tua alma, do teu espírito, não. Quando nós andamos nas trevas, aí nós perdemos a comunhão com o Pai. Porque quem tem comunhão com Deus e com a igreja, irmãos, está na luz. E outra coisa, tem muito crente que está dando brecha aí, que está vivendo nas trevas, e o Satanás tem legalidade para oprimir, para trazer derrota, e aí a pessoa perde a vida em abundância. Projeto de Deus para você, meu irmão, é que você tenha vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Comunhão gera em nós o viver na luz. Glória a Deus. Comunhão gera em nós o viver na luz e não nas trevas. Eu pergunto, você está andando na luz? Por isso a Bíblia fala, irmãos, que nisso conheceis quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo são aqueles que vivem no pecado, praticando o pecado. E quem está na luz, quem é de Deus, não vive no pecado. Porque foi lançada em mim e você a semente pelo Espírito Santo de Deus. Não pode viver no pecado. Por isso que nós devemos orar na igreja. Deus começa a alumiar aqui, começa a mostrar, começa a revelar pecado entre nós. Mas tudo bem, irmãos. Repita comigo o tema: vida eterna é comunhão. Vamos lá? Vida eterna é comunhão. Mais uma vez, vida eterna é comunhão. Comunhão gera em nós agora, em quinto lugar, ou em sexto lugar, comunhão gera em nós a compreensão que o cerne da vida cristã não é poder, mas é comunhão. Vou repetir com os irmãos. Dá para falar comigo? É grande a frase, né? Mas eu vou falar aqui e depois vocês repetem. Comunhão gera em mim a compreensão que o cerne da vida cristã não é poder, mas é comunhão. Vamos lá? Comunhão gera em mim a compreensão que o cerne da vida cristã não é poder, mas é comunhão. Irmãos, tem pessoas e tem crentes pensando e estão preocupados com poder. Nossa igreja de vez em quando chega algum atribulado lá e fala assim: pastor Eugênio, eu estou vindo aqui, eu não dei certo na igreja lá, eu estou vindo aqui, pastor, mas eu não quero ficar sentado no banco não. Eu quero pastor, não posso ficar sentado no banco não. Meus irmãos, colega pastor, não sei se aqui acontece isso, mas isso é o cara atribulado, ele quer poder. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18? Os discípulos viraram para Jesus e disseram: mestre, quem é maior no teu reino? Jesus falou assim: olha, vocês não sabem, vocês nem converteram ainda, e vocês estão preocupados em saber quem é o maior? Jesus dá um duro nele. Olha, quando vocês converterem, saiba que quem não receber uma criança desta aqui, e Jesus está falando que o maior é aquele que serve, é ser criança. Quem não recebeu uma criança aqui, olha, e humilhar como essa criança, não tem reino não. Já viram que na igreja hoje o povo quer poder, o povo quer ser levantado, pastor? Não é verdade? Como obreiro. E tem algumas igrejas aí, meus irmãos, que acabam escandalizando e logo não sobrevivem algumas igrejas. Sabe por quê? O pastor, empolgado muitas vezes para poder segurar uma pessoa rica na igreja, uma pessoa que converte, nem faz um discipulado, batiza a pessoa e levanta como obreiro ou como obreira. E a Bíblia fala, meus irmãos, em Timóteo, que nós não podemos dar cargo, levantar uma pessoa como obreiro, o neófito, porque ele vai cair nas ciladas de Satanás. Então a comunhão me leva a compreender que o cerne da vida cristã não é ter poder, não é ter cargos na igreja.
Você que está aqui, meu irmão, fica falando assim: ah, mas meu pastor não deu cargo para fulano, não deu para mim. Saia dessa, irmão. Deus quer ver de você se você está sendo um bom pai, um bom filho, uma boa esposa. Deus quer saber se você, na verdade, está em comunhão com Ele. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que querem poder. O cerne da vida cristã é comunhão, gente. E sabe o que acontece? Escute, meu irmão. Eu vou provar para os irmãos. Eu creio nos dons, eu creio no dom de línguas, creio no dom de revelação, discernimento de espíritos. Creio que existe profeta hoje. E toda profeta que levantar com revelação tem de passar pelo crivo da Bíblia. Eu creio que Deus fala hoje. Porém, eu quero dizer que não existe mais inspiração. E tudo que se fala tem que falar baseado no cano das Escrituras. Mas eu creio. Mas, meus irmãos, uma igreja aqui, olha, 1 Coríntios, 2 carta de Coríntios, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja. De vez em quando alguém fala assim: pastor, a igreja hoje está difícil. Precisamos, pastor Eugênio, voltar para a igreja primitiva. Eu pergunto: qual? A igreja Laodiceia? Está ficando doido, irmão? Qual igreja? Qual delas? A igreja de Éfeso? Você está doido, meu irmão? A igreja de Coríntios? Meus irmãos, a igreja de Coríntios, lá tinha os dons, dom de línguas, dom de profecia. O povo lá tinha revelação. Mas lá a igreja não tinha o que, gente? Comunhão. E o cerne da vida cristã não é poder. Eu já vi, queridos irmãos e irmãs, caindo no chão, na unção do Espírito. Aconteceu na minha igreja. Uma mulher toda vez caía na unção do Espírito. Mas era a mulher que mais falava palavrão. E fala palavrão. Aí eu falei assim: um dia que ela cai no chão, eu vou pegar uma taca. Porque eu creio que Deus pode derrubar, irmãos. Na nossa igreja eu tive experiências já tremendas quanto a isso. Eu creio. Na Bíblia está cheio de relatos que pessoas caíram pelo poder de Deus. Daniel foi um deles. João caiu na presença do Senhor. Aqueles soldados caíram também pelo poder de Deus. Saul, o soldado de Saul. E você encontra vários. Mas, meus irmãos, as experiências não são a nossa regra de fé e prática, entendeu? O problema das igrejas de hoje é que as igrejas que mais crescem hoje, muitas delas crescem rápido, são as igrejas que têm profecia e revelação. Profecia e revelação. Mas logo elas crescem e esvaziam. Porque o povo só quer bênçãos, consumidor de bênçãos. Sabia disso, pastor? Coisa maravilhosa é quando a igreja cresce na palavra. Porque a palavra ela é inerrante. E eu tenho falado com Deus: Deus, eu creio nos dons, mas Senhor, que possa crescer aqui a igreja Jardim Palmeiras na palavra. E meus irmãos, eu preciso de compreender, e a minha comunhão com Deus me faz entender que o cerne da vida cristã não é ter dons espirituais. Irmãos, a igreja de Coríntios estava vivendo uma baderna. Irmãos levando os outros no tribunal. Irmão pecando, tendo relação sexual com a madrasta, e a igreja não tomava providência, e os dons estavam lá. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui, sem medo de errar: 99% das profecias que são entregues dentro de igreja hoje são falsas, condicionadas, manipulação. E eu creio, eu estou falando com autoridade, que eu creio, tenho experimentado essa manifestação sobrenatural. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve àquela igreja em 1 Coríntios 13: ainda eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada adianta. Ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu conheça toda a ciência e mistérios, ainda que eu tenha tamanha fé, se não tiver o quê? Amor. E, meus irmãos, amor e comunhão estão ligados, porque Deus é amor e é comunhão. Deus tem comunhão à Trindade, e Deus, a essência dele, ele é amor. Por isso, quando a gente tem comunhão com o Pai,
Ele lança em nós o Espírito dele, baseado em Romanos 5, diz, versículo 4 e 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito. É o Espírito que fomenta a comunhão. Não adianta, minha irmã, você que está aqui, você fala em línguas, você fala em mistérios, mas não adianta, minha irmã, se na sua casa você não é diferente. Entendeu, querida? Você que está aqui, você que me assiste, que me ouve, você que me ouve nessa rádio, não adianta. É o que Paulo está dizendo. Para quê? E outra coisa, irmãos, a Bíblia diz: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, expelimos demônios, em teu nome fizemos prodígios, sinais, maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, eu não te conheço, eu não vos conheço. Eu não conheço. Não conheço. Porque o cerne da vida cristã não é ter poder, dons. Acontece muita coisa na igreja, mas tem lá um tanto de gente passando na cidade, passando fome, deixada de lado. Por isso que a Bíblia fala: chegar alguém na igreja. Tiago fala sobre a acepção de pessoas na comunidade. Alguém com um traje bonito, e você pega a pessoa e coloca cá na frente. Mas e aquele irmãozinho humilde, e aquela irmãzinha, coitada? Coitada não, né? Coitada mesmo. Meus irmãos, comunhão gera em nós a compreensão que o cerne da vida cristã não é poder. Aquele irmão é cheio do poder, mas deve todo mundo lá fora, é enrolado. Oi, gente, e aqui em Montes Claros, viu, pastor? Quero falar aqui com a igreja. Meus irmãos, as livrarias evangélicas de Montes Claros, vai lá e pede para você ver os donos das livrarias. O quantidade de crente enrolado e até pastor enrolado. Eu falo, não devo ninguém, irmãos. Não tem medo de nada, não. Tem, meus irmãos, olha, aqui tem empresas em Montes Claros que são distribuidoras, que falam: nós não vendemos para crentes, empresas de crentes, porque alguns comerciantes crentes não pagam e estão na igreja, na liderança, e é cheio do poder, e todos ficam maravilhados. Oh, glória, treme. Comunhão gera em nós a compreensão que o cerne da vida cristã não é isso. Por isso que muitos vão dizer naquela época. Os discípulos chegaram naquele dia, chegaram diante do Senhor: Senhor, olha, nós estamos saindo aí para pregar. Ô Senhor, os demônios, Jesus, nos submetem, Jesus. Os demônios, Jesus, que poder, Jesus, nós falamos e eles saem. Jesus diz: não vos alegreis com isso, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Entendeu, irmãos? Alegrai-vos porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Eu quero perguntar nessa manhã para você que está aqui, meu irmão: o seu nome está arrolado no céu? Você já tem a vida eterna? Vida eterna é comunhão com o Pai, e vida eterna gera em mim essa compreensão. Não preocupe, irmão, se você nunca falou em língua, se você nunca profetizou, se você nunca expulsou demônios. O cerne da vida cristã não é isso. O cerne da vida cristã é comunhão. Não adianta ter tudo isso e não ter comunhão com o Pai. E expulsar demônios, irmãos, não significa que a pessoa é salva. Sabia disso? Sabia, pastor? É. Expulsar demônio não significa que a pessoa é salva, não. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Senhor, em teu nome fizemos milagres. Tem muito missionário aí fazendo milagres, pastores. E você vai ver a vida. Eu conheci um homem aí, irmãos, teve aqui em Montes Claros. Fogo, 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 canela de fogo, fogo. 2, 3, 4 mulheres. Por isso você que está aqui, meu irmão, valoriza seu pastor que está aqui. Este homem, Deus está colocando na vida de vocês. Está aqui tem tanto tempo, olha. Tanto tempo esse homem está aqui. Sabe o que acontece? As nossas ovelhas, colega pastor, e você que me ouve também, que me assiste, as nossas ovelhas muitas vezes são assim. Você está ali 10 anos. Eu estou com 10 anos no Jardim Palmeira. Eu vou fazer agora 10 anos. Pastor tem aqui um tempão, né, pastor? Tá vendo? Um tanto de tempo.
E sabe o que acontece? De repente, vem um missionário de fora, vem um pastor de fora, vem um irmão aí, monta um ministério, começa a falar profecia, revelar. Eu volto a dizer para essa igreja, porque essa igreja aqui é uma igreja pentecostal. E vocês creem no dons, não é verdade, irmão? Eu não estou descrendo, não, eu creio. Mas aí, irmãos, as igrejas hoje, as pessoas gostam de revelação. E aí sai um tanto de gente da sua igreja, está aqui na igreja aqui. Há quanto tempo esse pastor está aqui? Homem de Deus, bem casado, a mulher está aí, vocês conhecem. Mas acontece que gostam do novo. Eu quero dizer para você, valorize seu pastor aqui, ó. A esposa dele, os filhos. Você que me ouve, que me assiste, você que me ouve nesta rádio, valorize seu pastor. Tem 3 anos que este homem está aí. Tem 15 anos que este homem está nessa igreja aí. Não estou dizendo, tem hora que o pastor, na verdade, tem que reciclar, né? Tem que reciclar. Mas eu quero dizer que as pessoas são levadas e sai e depois fica caluniando o homem de Deus. Comunhão gera em nós a compreensão que o cerne da vida cristã não é poder. Pode acontecer tudo aqui na igreja. Na minha igreja pode acontecer o que for, cair no chão, por profetizar, ter revelação. Mas se não tiver comunhão, não passa, meus irmãos. Isso não sobe diante de Deus. O que sobe diante de Deus é comunhão. Amém? Meu tempo está esgotando. Já falei quase 1 hora. E eu quero tirar pelo menos uns 5 minutos para orar por vocês. Eu estou aqui com mais de 20 pontos. Ainda tem aqui em 7º lugar, comunhão é sacrifício, doação. 8º lugar, comunhão é suportar meu irmão. 9º, satisfação com o bem do meu irmão. 10, aceitar meu irmão como ele é, com as suas debilidades. 11, considerar meu irmão superior a mim mesmo. E aí vai, irmão, são 21 pontos aqui. Eu quero perguntar nessa manhã para você: você tem comunhão? Você está em comunhão? Talvez você está aqui nessa manhã, você me assiste, me ouve, você me ouve nesta rádio, e você pecou, e você não está em comunhão com a sua igreja. A Santa Ceia, meus irmãos, é importante. A Santa Ceia, nós não cremos na doutrina da transubstanciação e nem na doutrina da consubstanciação de Lutero, e nem também de Zwinglio, só em memória. Nós cremos que a Santa Ceia é uma presença de Cristo em cada coração. O Senhor Jesus está naquele momento da Santa Ceia. Mas na Santa Ceia é importante lembrar que tem muitos irmãos que não estão em comunhão e estão ceando, trazendo juízo para si. Talvez você não está tomando Santa Ceia. É agora o momento, é agora, é hoje. E eu quero convidar você para sair do seu banco, sair deste lugar aí, você que me ouve, me assiste, e para você se ajoelhar e se quebrantar e falar: Deus, eu quero ter comunhão com o Senhor. Talvez você pecou. E aqui o apóstolo João, o apóstolo amado, ele diz: se dissermos ou se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sangue de Jesus. A Bíblia diz aqui em João 2:1: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aquela cruz do meio, ela continua derramando o sangue precioso do Cordeiro. Gota por gota desce. E nessa manhã é uma manhã de quebrantamento, é uma manhã de você se curvar perante a Trindade e você pedir perdão pelos seus pecados. O sangue do